Como vai, missionários? Tudo bem? Vamos iniciando mais uma semana de bênção e hoje eu tenho uma pergunta que nos foi feita. Nós vamos responder nesse blog aqui para vocês. Eu estou indo para o centro, nós vamos levar estou levando aqui um material para uns jovens que são seminaristas, né? E eu vou falar um pouco para eles sobre o projeto. Eu combinei com ele numa praça lá na região central da cidade. E eu vou falar um pouco do projeto que a gente tem, do apoio que a gente dá aos evangelistas, né? E dar algumas orientações para eles. E você vai lá com a gente, tá? Bom, e hoje o tema é o seguinte: como é que eu sei que o meu chamado é para missões, né? Então, essa foi uma pergunta e é uma pergunta bastante interessante. Como é que eu sei se Deus não me chamou para eu ficar aqui na minha igreja e depois eu vou ser um pastor? Se Deus me chamou para eu trabalhar com crianças aqui, ou se eu tenho que ir lá para a Índia trabalhar com crianças? Como é que eu sei disso? Vamos lá? Vamos com a gente? Vamos andando, vamos conversando e nós vamos falando aí pela rua aí da cidade de Santa Cruz, vamos falando um pouco de missões. Vamos lá! Esses dias atrás eu achei, sabe o que? Aqui, duas vezes na realidade, um bicho preguiça. Tava vindo desse terreno aqui, dessa árvore. Ele desceu aqui o muro, passou aqui, subiu e tinha um filhotinho nas costas. Olha, isso pra você ver, quando eu falo que eu tô morando na chácara, você não acredita. Deixa eu colocar meu óculos aqui, tá? O pessoal fala: pastor, você parece um mafioso. Peniel, você parece um mafioso com esse óculos, meu amado. É assim mesmo. Recomendações médicas, tá? Bom, chegamos aqui na praça, depois de 2 micros. Vamos encontrar o pessoal aqui. Vamos lá. Povo de Deus, já encontramos com o pessoal. Foi benção. Vou deixar aqui uma foto deles para vocês. Esse aqui é o irmão Abraão, nessa foto aqui. Você pode ver, deixa eu tirar meu óculos aqui só um momento. Ai, Jesus, meu óculos. Então esse é o irmão Abraão, a irmã Gabi e a outra irmã, esqueci o nome. Esses jovens, eles são seminaristas, eles fazem seminário aqui. Bom, e entraram em contato com a gente, buscando material. São de cidades diferentes. E, bom, isso é uma benção, né? Quero formar, o Abraão está com um projeto muito bom, formar um grupo e fazer o evangelismo na região dos vales aqui de Santa Cruz, né? Então, puxa, uma benção para nós. Bom, vamos lá, vamos começar a dar resposta aqui a vocês sobre como é que eu sei do meu chamado, né? Em primeiro lugar, meu amado, é o seguinte: você só tem um chamado de Deus para fazer missões ou fazer qualquer coisa quando você é chamado por Deus, né? É por isso que a gente fala chamado. Se você não for chamado, você não tem uma chamada. Faz sentido isso para você? Tem gente que não parece que não faz sentido, né? Se você não foi chamado por Deus, é porque você não tem uma chamada. Alguém, para poder ter um chamado de Deus, em primeiro lugar tem que ter vida espiritual. Eu vejo pessoas que nem crente não tiveram nem encontro com Jesus e tem chamado para alguma coisa. Então, primeiro tem que ter vida espiritual. Se você, meu amado, nasceu de novo, tem vida espiritual, eu vou falar uma coisa: Deus, ele vai falar com você. Deus, ele vai dizer se você vai para o campo missionário ou não, tá? Vou te dar um exemplo bem simples e clássico. Um exemplo só, tá? Um exemplo: se eu falar para você, eu te convidei para você vir na minha casa, aí você vai dizer sim ou não. E qual que é a base disso? Peniel, se você me convidou, você me convidou, porque eu escutei você dizendo para eu ir na sua casa. Tá? Então, se eu te convidei, se eu falei com você, se eu comuniquei com você para você vir na minha casa, você tem certeza que tem que vir na minha casa. Por quê? Porque eu falei com você. Isso acontece com Deus também, sabe? Deus, ele fala com você e te dá certeza de que você tem que fazer alguma coisa, de que você tem que ir para algum lugar. Isso aí é, sabe, indiscutível. Você tem que entender isso. Então, amados, essa história de dizer que eu não sei ainda, é porque ou você não tem uma chamada, ou porque você ainda não tem aquele
aquela vida com o Senhor, né? De ouvir a voz de Deus, né? Ó, sinceramente falando, eu acho que eu seria a pessoa mais irresponsável do mundo de te animar a fazer missões e sem te explicar esse detalhe aí, esse grande detalhe, né? Ó, uma coisa que eu sempre gostei de fazer foi o seguinte: eu sempre gostei de ler histórias de missionários, e isso na minha adolescência, né? Isso me ajudou muito, eu poder ver a vida desses homens, como Deus trabalhou com eles. E uma das coisas que é muito interessante é que todos eles tiveram a plena convicção da vontade de Deus, de que eles deveriam fazer algo, né? Aqueles que tinham que ir para a China tinham a convicção de que tinham que ir para a China. Aqueles que tinham que ir para a Índia tinham a convicção de que tinham que ir para a Índia. Muitas vezes eles não tinham o conhecimento completo do que eles iam fazer, o outro estágio Deus ia revelando para eles, mas eles tinham a plena convicção da chamada deles para onde que eles tinham que ir. Deus injetava isso neles, Deus falava com eles. Agora por quê? Porque eles estavam vivos para Deus. Eles tinham a capacidade de ouvir a voz de Deus, né? Aí você fica nessa mesma pergunta: mas pastor, como é que eu vou saber? É isso que eu estou dizendo. Você sabe quando Deus fala com você. Você está vivo para Deus, você tem um relacionamento com Deus, você ouve a voz de Deus, então vai chegar um momento que Deus vai falar com você. Então quando você ouvir a voz de Deus, você vai ter a plena convicção de que você vai ter que ou ir para o Peru, ou vir para a Bolívia, ou ir para a França, ou trabalhar no Uruguai. Então isso aí é sem dúvida nenhuma, tá? Agora eu vou dizer uma coisa. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 15, né? Acho que deixa eu dar uma olhada aí, mas já esqueci aí. 1 Coríntios 12, 15, que diz o seguinte: se o pé falar eu não sou mão, por acaso ele não pertence ao corpo? Amado, você ir para o campo missionário não vai te fazer mais espiritual, não vai te fazer melhor, não vai te fazer uma... Não. O que realmente te enche o coração é você fazer a vontade de Deus, viver o propósito de Deus para a sua vida, né? Agora, o fato de você não ir para o campo missionário, isso não quer dizer que você não vá fazer nada por missões. Eu creio que todos devem se envolver em missões. Deu para entender? Isso é bastante importante. Todo mundo deve se envolver em missões. Então, quem sabe você tem esse amor por missão no coração, mas não é que Deus vai te levar para o campo, né? Mas Deus vai estar trabalhando contigo. Para quê? Em que sentido? Para você trabalhar numa secretaria de missões, numa agência de missões, para você ajudar um projeto missionário, quem sabe uma viagem missionária de curto prazo, você apoiar um projeto que Deus coloca no seu coração, né? E as pessoas confundem tudo isso, mas todo servo de Deus ele deve se envolver. Olha, esse negócio do apoio é muito interessante, porque você já ouviu falar daquele pessoal que teve que descer um no poço, né, para resgatar o outro que estava lá dentro, que estava para morrer. Então, olha, um desce no poço e tinha mais uns 10 na outra ponta, segurando a ponta. Missões é isso aí. Agora você vai dizer, quem foi que resgatou aquele que estava lá dentro do poço? Foi todo mundo, né? Então missões, ele envolve não é apenas aquele que desce no poço, aquele que vai lá ao campo missionário, mas é quem está segurando a corda também. Isso aí é o que a gente chama de parceria em missões, né? Então, eu gosto sempre de dizer algo, que quem mantém a obra missionária é Deus. Deus é o mantenedor. Então, a obra missionária só tem um mantenedor, que é Deus. Ninguém mais mantém. Eu acho que a obra missionária ela é muito expansiva, né? Seja lá qual for o projeto. Muitas vezes o homem quer trazer essa honra para si, mas... Agora, existem os parceiros de missões, são missionários juntamente com o missionário do campo, são missionários em potencial, né? Então vamos dizer, aquele que está lá dentro do poço, agarrando a outra pessoa e tirando do poço, vamos falar aqui, né? Aquele exemplo lá do poço, daquele que leva a corda, aquela coisa toda, aquele vamos falar que é um missionário, ele desce lá embaixo para pegar o outro, né? Que está lá para morrer. Agora, e o restante está lá em cima? Tem lá uns 10 segurando a corda para descer o missionário, para subir o missionário. Esses são os parceiros de missões, né? Mas missões é tudo isso aí. Missões é tudo isso aí. Agora eu pergunto para você muitas vezes fala, mas Deus, eu tenho uma chamada para descer ao poço. Minha chamada é para ir lá embaixo. Minha chamada é para ir para o campo. Aí eu pergunto, meu amado, será, né? Se você tem aquele ponto que eu já falei, Deus já tem falado isso para você, tem confirmado isso para você.
Tá? Eu não quero dizer que se você não tem uma resposta de Deus agora, Deus não vai dar amanhã. Tá? Quem sabe o teu coração está sendo moldado para que no momento certo a revelação de Deus venha sobre a tua vida, tá bom? Mas deixa Deus agir, não vai se precipitar, não vai aí enfiar a mão pelos pés não, que não dá certo não, tá bom? Mas o importante é isso, não pare, todo mundo pode se envolver em missões, tá? Você não pode, se eu não sou missionário, se eu não estou lá no campo, então é porque eu não quero saber, não vou fazer mais nada, não. Assim também não é assim, né? A verdade é essa. Teve um vídeo atrás que eu até comentei sobre isso, que tem gente que vive assim, achando que é uma emoção ser missionário, sabe? Então, não pode ter essa... Eu acredito que o servo de Deus verdadeiro, ele não pode ter uma mentalidade infantil em relação a isso, tá? Se Deus não te levou para o campo, amém, meu amado. Deixa Deus agir, mas vai fazendo a tua parte. Coloca a mão na corda, entendeu? Ajuda o missionário que está no campo, aí a tua secretaria de missões. Pessoal, estou chegando aqui numa pracinha onde a Débora aprendeu a andar. Eu vou filmar aqui a pracinha para vocês. Vendo aqui, ó, essa praça aqui, ó. Que foi onde a Débora aprendeu a andar. Deixa eu filmar um pouco. Tem uma foto dela, não sei se vou achar. Se eu achar, eu mostro para vocês. Olha só, a gente está aqui nessa praça. Trazia a Débora, eu morava aqui perto, ó. A gente trazia a Débora para brincar aqui, tá vendo esse balançador? E justamente aqui nesse corredorzinho, ó, que a Mina ficou lá, a Mina soltou ela e a Débora veio andando assim sozinha, foi a primeira vez que ela andou. Interessante, né? A Débora tá com 11 anos, já vai fazer 12. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso, missionário? Estamos ficando velho. Tá vendo? É isso aí. Vamos lá, deixar a pracinha pra... Olha que bonita essa árvore aqui, ó. Linda, né? Deixa eu colocar de frente. Bonito. Por isso que eu falo, ó, vamos trabalhar para Jesus, porque você vai ficando de cabelo branco, ó, dá uma esse cabelo branco, né? Trabalhar para Jesus, meu amigo, então é tempo, tá? Que a noite vai chegar que ninguém pode trabalhar, viu? Fique esperto. Por isso que eu falo, não quero te desanimar, eu não estou te desanimando, só estou dando aqui uma instrução em relação a missões. Eu quero te animar você fazer a obra de Deus, né? E trabalhe enquanto é dia. Tem gente que fala assim, irmão, quando eu me formar, eu vou fazer a obra de Deus. Aí eu vou me casar, aí eu vou não sei o que, eu vou ir... meu amado, você não vai fazer nunca, entendeu? Você vê que esse papo aí de casar, se formar, trabalhar, ganhar dinheiro, estabilizar e depois vai fazer a obra de Deus? Tchau! Adiós, tia Chica! Como diz o meu amigo. Vai pra lugar nenhum, vai fazer coisa nenhuma. Vai ficar aí só contando lorota aí. Olha o que o missionário vai fazer. Hipermax, comprar pão francês para merendar. Bom, gente, vamos terminar esse vídeo aqui no meio da rua. Vou deixar para terminar amanhã não. Então, amados, fica aqui a nossa resposta em relação a esse assunto, tá? O que eu vejo hoje em dia, muita gente falando sobre missões e animando o pessoal, sabe, assim, sem nenhum pingo de responsabilidade. Animando a poder ir para o campo missionário, fazer missões. Olha, as nações. Meu amado, não é assim, tá? Sinceramente falando. Eu saí pregando por aí que todo mundo tem que ir para o campo missionário. Olha, deixa aí a tua faculdade, deixa a tua igreja, vai pro campo. Olha, é muita irresponsabilidade da minha parte. Ó, só tô chegando aqui já em casa, só terminar aqui sobre o que aconteceu comigo, né? Deixa eu olhar aqui para trás e ver um carro e me atropela. Meu amado, quando o Senhor me chamou para a obra, eu não queria trabalhar na obra, entendeu? Mas Deus me chamou, Deus falou comigo que eu queria o quê? Ter meu dinheiro. Sim, eu queria trabalhar na obra, eu queria evangelizar, eu queria fazer trabalho de rádio, fazer qualquer coisa assim. Mas dizer que ser obreiro, ser missionário, essas coisas, eu não queria, né? Mas Deus falou com muita, sabe, bem direto comigo que Ele me queria na obra de Deus. Então eu larguei o que eu estava fazendo e me entreguei à obra do Senhor. Esses dias eu estava lembrando, conversando com a Mina, né? E eu estava lembrando que a gente estava no Paraguai fazendo trabalho de rádio, fazendo isso, fazendo aquilo, coisa e tal. Chegou um tempo, o mesmo Deus que deu a palavra pra gente fazer o trabalho de rádio, e começou a abrir porta, e 3 anos nós fizemos esse trabalho de rádio. Uma hora a palavra de Deus veio para nós e falou,
para esse trabalho. Aí a porta também fechou e a gente parou. Então o Deus que chama, o Deus que manda você fazer algo, é o Deus que manda você parar também. Entendeu? Então, que não é igual um comércio, não é igual você aprender alguma coisa e ter uma faculdade e aí eu vou colocar em prática lá no campo missionário. Não funciona assim. A obra de Deus é espiritual, meu querido, tá? Então, é importante lembrar disso. Bom, vou fechar esse vídeo aqui. Eu espero não ter criado briga com você, não ter te deixado profundamente chateado com as verdades, mas a verdade tem que ser dita, né? Então, meu querido, eu vou deixar aqui, vou finalizar aqui, tá? Vou deixar aqui essa minha palavra, que Deus abençoe. Não quero te desanimar, tá? O meu trabalho aqui não é te desanimar, meu trabalho aqui é te animar. Mas eu sinto a responsabilidade de Deus de te dar uma orientação, tá? Você tem um amor no coração pelo serviço de missões? Então comece pelo evangelismo local, tá? Esse é o primeiro passo, evangelismo local. E o outro passo que você pode fazer é envolver-se em missões. Adote um missionário, apoie sua secretaria de missões, apoie o trabalho de missões que a sua igreja local está fazendo. Se a sua igreja local não tem um serviço de missões, adote um missionário. Não estou falando que adota para adotar a mim, não. Tem 1 bilhão de missionários aqui. Só que na Bolívia eu conheço um monte. Então adota alguém e ajuda. Tá bom, povo de Deus? Deus abençoe. Foi um prazer mais uma vez estar com vocês, tá? Compartilhando. Não desanima, tá? Fica na bênção, fica na vontade do Senhor. Se Deus colocou no teu coração missões, envolva-se com missões. Se Deus vai te levar um dia para o campo missionário, fica tranquilo, deixa Deus agir, deixa o tempo de Deus. E mantém na presença dele, tá? Que o tempo de Deus vai chegar, isso é o mais importante, tá? Bom, abração para vocês, até mais.